E aí, como é que você tá? Você tá bem? Tá se alimentando bem? Tá feliz? Né? Tá pronto para falar sobre marketing digital? Então vamos lá. Vamos colocar todo mundo na mesma página. Quem é iniciante hoje vai saber exatamente o que é marketing digital e quem já é veterano na área vai relembrar aí o que é essa modalidade de marketing. Então, vamos começar do primórdio. O que é o marketing digital? Quando a gente fala de marketing digital, a definição dele para o marketing tradicional ela é parecida. Então é o que? O marketing digital ele é um conjunto de estratégias, técnicas e ferramentas que a gente utiliza para promover nossos produtos ou serviços. Tendo isso em mente, né, a gente consegue prosseguir. Por quê? Porque quando a gente fala sobre marketing, a gente vai falar sobre brand awareness, a gente vai falar sobre divulgação de produto e serviço e etc e tal. E a diferença do marketing tradicional para o digital vai ser o veículo que ele vai acontecer. Então, quando a gente fala sobre marketing tradicional, a gente está falando de outdoor, revista, jornal, rádio, TV e vários outros veículos. E aí, quando a gente está falando de marketing digital, a gente está falando mais do meio online, né? Redes sociais, site, blog, DOH e etc e tal. Então, a diferença vai ser basicamente essa. E por que a gente tem essa diferenciação do marketing digital? Porque até presente momento ele não existia. Né? A gente vai começar as ideias do marketing digital lá no ano de 1990, que foi quando aconteceu a popularização da internet em casa. Antes disso era muito difícil alguém ter internet em casa. Em 1990 a gente teve a popularização dos PCs em casa e também do início ao acesso à internet. Então a gente está falando de uma internet bem rudimentar. Eram sites ainda muito pouco interativos, feitos somente para consumir, né? Quando a gente falava sobre e-mail também, era um e-mail muito rudimentar, era um negócio muito escrito, pouca imagem, pouco CSS. Era uma coisa bem simples, né? Só que isso começou a mudar no início dos anos 2000. Por quê? Porque nos anos 2000 a gente começou a falar sobre internet 2.0 e isso trouxe uma interatividade maior para os sites, trouxe também o início das redes sociais. Então as pessoas elas eram responsáveis pela produção de conteúdo, né? As pessoas começaram a ser o centro do conteúdo criado na internet, com os blogs, com as redes sociais, né? A gente tinha uma Space nessa época, início do Orkut, início do Facebook, início do LinkedIn. A gente tinha um início dessas redes sociais, um início também dessa produção de conteúdo pelas pessoas, né? E aí, se a gente vai falar de ferramentas também, como o e-mail marketing, elas já estavam mais avançadas, elas já tinham mais recursos, as empresas já estavam utilizando elas de melhor forma. Né? E aí teve uma virada de chave em 2010, porque quando a gente fala dos anos 2010, né, 2011, 2012, a gente deixou de ter uma internet unicamente em casa e começou a ter uma internet móvel. Então a gente teve os primeiros smartphones, os primeiros celulares com acesso à internet, uma internet de qualidade de fato, né? Uma internet que conseguisse entrar em sites, conseguisse mostrar esse tipo de conteúdo. E aí a gente teve também uma preocupação maior, né, com as pessoas tendo sites que eram melhor consumidos na internet móvel. Né? A gente teve também, nos anos 2010, a gente teve as iniciativas de Mobile First, do AMP, a gente teve também o início de uma coleta de dados mais arrojada, porque antigamente a gente tinha cookies, mas aí quando a gente fala de 2010, a gente está falando de cookies mais arrojados, cookies que trocam informações entre sites, que levam perfis completos de pessoas, né, para auxiliar na publicidade online. Né? Então a gente teve um crescimento maior nessa área, tanto de aquisição de dados quanto de modelagem de quem são os públicos-alvos dentro da internet. E aí, quando a gente começa a falar mais dos anos 2020, né, que são essa época que a gente está agora, a gente tem uma conscientização maior da utilização dos dados das pessoas. Né? Então a gente tem a extinção ou a tentativa da
da extinção dos cookies de terceiros, né, que são esses cookies que levam as informações entre sites, né? A gente tem também leis específicas em determinados locais que falam sobre a utilização dos dados das pessoas. Então a gente tem aqui no Brasil a LGPD, a gente tem na Europa a GRPD, a gente tem o Ato da Califórnia lá nos Estados Unidos, a gente tem leis específicas que falam sobre a utilização dos dados das pessoas. E isso impacta diretamente como são feitos os contatos com as pessoas em plataformas como WhatsApp, e-mail marketing, SMS, mas também como a publicidade é feita, né? Então a gente tem os veículos de publicidade se adequando a essas leis, então diminuindo a sua capacidade de segmentação das pessoas, né? Então a gente teve uma mudança muito grande aí se a gente for falar dos últimos 30 anos de internet, né? E aí, por que eu tô dando esse panorama? Pra gente entender como a publicidade funciona, como o marketing digital funciona e como ele se adapta a essas modificações. Então, basicamente, quando a gente vai falar de marketing digital, a gente está falando de dois pilares. A gente está falando de público e a gente está falando de canal. Quando a gente fala sobre público, a gente vai abordar mais as personas, né, que já estão célebres aí dentro do marketing, que são basicamente as personificações das pessoas, dos públicos que a gente pode encontrar na internet. E também os públicos-alvos, que são realmente os agrupamentos dessas pessoas, né? Então, quando a gente fala sobre persona, a gente está falando sobre uma pessoa semi-fictícia que é criada de acordo com as informações de clientes que a gente já tem ou de perfis que a gente mapeou na internet. E a gente pode dar o exemplo. Maria é uma mulher de 30 anos, ela é mãe, ela está ela tá buscando produtos que são orgânicos para melhorar a alimentação da família dela. Estou falando exatamente de uma pessoa. Você consegue imaginar quem é a Maria? Então a persona, ela nos ajuda nisso. Ela nos ajuda a entender exatamente quem é essa pessoa. E também o agrupamento, quando a gente fala de nós estamos procurando pessoas de 30 anos que estão em busca de produtos orgânicos. O que elas vão fazer com esses produtos orgânicos depende da pessoa, mas aí a gente está falando de uma massa maior. A gente tem uma personalidade um pouco menor, né? A gente tem uma personificação um pouco menor dessa pessoa quando a gente está falando de públicos-alvos, mas ainda assim serve para a gente segmentar um tipo de pessoa dentro da internet, né? E quando a gente fala sobre pessoas, né, a gente fala sobre os seus hábitos de consumo. E aí o marketing ele vai se apoiar numa coisa muito importante para pensar sobre isso, que é a jornada do consumidor. É uma coisa que você vai ouvir muito quando você está falando sobre marketing, que é basicamente o quê? Quais são os passos que esse cliente tem quando ele vai comprar alguma coisa? Então, onde essa pessoa procura esses produtos? Como ela faz para tomar a decisão? Ela toma a decisão sozinha? Ela depende de outras pessoas? Ela toma essa decisão baseada em marca, baseada em preço, baseada em localidade? Como é que essa pessoa consome esses produtos? Esse desenho exato do que ela vai fazer no momento da compra, a gente chama de jornada do consumidor. E é muito importante você mapear e entender a jornada do consumidor para você saber como é que a pessoa consome o teu produto ou serviço. Tá? E aí a gente está falando isso sobre pessoas, e aí se voltando um pouco para os canais, a gente vai falar sobre como é que a gente vai atingir essas pessoas. Então, como é que eu vou atingir essas pessoas? Nas redes sociais. Então, eu vou fazer marketing social para essas pessoas, eu vou ter um social media que vai criar conteúdos, vai interagir com essas pessoas, ou eu vou buscar os mecanismos de busca, como o Google e o Bing, e aí eu tenho que focar mais em SEO, tenho que focar mais em criação de conteúdo, né? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para alcançar essas pessoas? E aí, dependendo de quais as estratégias que a gente vai usar, a gente vai precisar criar determinados tipos de conteúdo. Por exemplo, e-mail marketing. Eu preciso pensar
exatamente quais são os pontos do e-mail marketing, qual é o ponto de adesão dessa pessoa quando ela entra na minha lista, qual é o ponto de compra, se ela não comprar aqui, quais são os próximos passos, ou rede social, quais são os conteúdos que eu vou criar para topo, meio e fundo de funil. Eu tenho que pensar tudo isso, porque aí eu vou saber exatamente quais são os momentos que eu vou impactar essas pessoas e qual é o comportamento que eu espero delas. É muito importante a gente saber disso. Tá? Outra coisa também, esses pontos de contato que eu vou ter com essas pessoas, eles são orgânicos ou eles são pagos? Porque, teoricamente, a gente tem os orgânicos que são gratuitos, apesar de eles terem um custo, né, para ser organizados, mas ele espera que as pessoas sejam atraídas de forma orgânica, gratuita, para entrar nas nossas listas, para a gente conseguir conversar com elas. Ou a gente pode rodar a tal da publicidade online, né, fazer anúncios no Facebook, fazer anúncios no Google, etc. e tal. Aí também é muito importante a gente pensar também como é que a gente vai armazenar os dados dessas pessoas. Então, quais são os dados de conversão que a gente tem das nossas campanhas, quais são os dados de adesão, de abertura, consumo, etc. e tal, mas também mapear quem é essa pessoa, qual é o perfil dela. Legal, a gente já falou sobre o que é o marketing digital, a gente já falou sobre os pilares do marketing digital, agora a gente vai falar o porquê que você vai usar o marketing digital no seu negócio, né, no seu dia a dia. Quando a gente fala sobre os objetivos do marketing digital, a gente espera basicamente 5 coisas, né, que podem ser os objetivos do marketing. O primeiro é o awareness, né, aumentar a consciência do seu cliente, né, para a sua marca, para que ele conheça melhor a sua marca, para que ele tenha, né, a sua marca como uma das marcas que ele vai considerar quando ele for precisar consumir um produto ou serviço. Segunda coisa que a gente pode esperar é engajamento, é fazer com que as pessoas tenham mais contato com a sua marca nos canais online. Então, deixem mais comentários dentro do seu site ou que participem mais das discussões que você monta dentro das redes sociais ou ainda que divulguem as ações que você faz dentro das redes delas, né, que elas tenham maior engajamento com as suas ações. Geração de leads, né, que talvez sejam que as pessoas pensem, associem o marketing a, né, então trazer mais contatos de pessoas que a gente possa fazer a venda futuramente, né, geração de leads. Conversão, então melhorar os indicativos que fazem com que essas pessoas consumam nossos produtos ou serviços, aumentar a taxa de conversão, somente isso. Né? E a fidelização é fazer com que a pessoa consuma mais vezes o teu produto ou o teu serviço, né? Ou, se não conseguirem consumir porque o teu produto tem uma janela de uso, que indiquem para as pessoas que ela conhece para que também consigam consumir. Quando a gente pensa em objetivos do marketing digital, a gente vai pensar basicamente nisso. Né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre as ferramentas utilizadas, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para facilitar o nosso dia a dia dentro do marketing digital. As ferramentas que a gente vai usar, elas são basicamente divididas em ferramentas de automação, que são ferramentas que vão gerenciar, né, esses processos que vão ser feitos no dia a dia. E aí a gente pode falar sobre, por exemplo, automação de e-mail marketing, que tem a ActiveCampaign, que tem a RD Station, os CRMs, a gente tem outras ferramentas também que vão te ajudar, né, a automatizar esses processos um pouco mais repetitivos, vamos dizer assim. A gente tem as gestoras de redes sociais, que são as ferramentas que vão nos ajudar na postagem e manutenção das redes sociais. Então aí a gente pode falar sobre o Hootsuite, a gente pode falar sobre o Buffer, a gente pode falar também sobre a... não consigo lembrar de mais nenhuma. Mas são as ferramentas que vão nos ajudar a fazer a gestão e postagem das redes sociais. Tá bom? A gente vai falar sobre também as ferramentas de CRO, que são ferramentas que vão nos ajudar a aumentar a conversão dos nossos sites. E aí a gente pode falar sobre o Hotjar ou o Clarity, né, que são ferramentas ótimas para criar mapas de calor para saber aonde as pessoas passam o maior tempo dentro do nosso site. E aí também as ferramentas como os CRMs,
que são ferramentas que vão nos ajudar a fazer a gestão das nossas listas de clientes, né? E aí a gente está falando da Salesforce, da RD Station, né, que tem um módulo de CRM. E aí é muito importante a gente falar uma coisa também, porque eu citei muitas ferramentas, né, muitos apps, né, ferramentas apps, mas o marketing ele também tem ferramentas que são utilizadas, né, são técnicas que são utilizadas que também são chamadas de ferramentas. Como, por exemplo, eu posso utilizar a análise SWOT para entender o panorama, né, do que é feito dentro da empresa. E ela é muito importante, ela é um dos mais básicos que você vai perder no marketing, mas ela é muito importante porque ela vai te dar uma noção dos fatores internos e externos que podem te ajudar ou te atrapalhar. Então, é muito importante a gente falar sobre essas ferramentas também. Porém, eu vou querer fazer um vídeo único para falar sobre elas, né? Então eu não vou abordá-las muito aqui. Então vamos falar sobre a vantagem do marketing digital com relação ao marketing tradicional. Por que utilizar o marketing digital, né? Normalmente a gente utiliza o marketing digital porque ele é mais barato se a gente for comparar, né, os custos de investimento do marketing tradicional, dos veículos de marketing tradicional, e aí a gente pode falar de televisão e rádio, por exemplo, se eu for comparar com a publicidade digital dentro de ferramentas como o Google e o Facebook, né, mas lembrando que isso pode ser relativo, eu posso ter ferramentas tradicionais que são mais baratas que as digitais, mas no geral o digital vai me ajudar porque ele normalmente é mais barato e a segmentação é mais avançada, porque dentro do digital eu consigo focar exatamente nas pessoas que eu quero. Quando eu estou falando de tradicional, eu estou falando do público que consome aquela mídia. No digital eu consigo fazer a segmentação, mesmo que hoje de forma menor como era feito antigamente, mas eu ainda assim posso hipersegmentar as minhas campanhas dentro do digital. Outra coisa também é que as campanhas elas podem ser escaláveis, né? Eu posso começar com a campanha num tamanho e aumentar ela ou diminuir ela dependendo das minhas necessidades, que normalmente na mídia tradicional eu não vou conseguir fazer isso. E talvez o mais importante seja a personalização. Eu consigo fazer algo exatamente pensado para o meu cliente num custo muito baixo. Quando eu vou fazer uma impressão personalizada, eu tenho um custo muito alto envolvido nisso, né? Com a mídia digital, eu já não tenho esse custo, né? Porque eu tenho talvez o custo da geração da imagem. E aí, se eu estou gerando ela por IA ou se eu estou contratando um designer para fazer isso, eu vou ter um custo ali dentro. Caso contrário, não. Né? Mas mesmo assim, o custo é muito menor do que se eu for fazer, por exemplo, cartões impressos ou etc. e tal. Bom, já que a gente já falou sobre tudo isso, né, o assunto do marketing digital parece que está sanado, né? Vamos falar sobre os desafios, que talvez sejam a parte mais importante para a gente pensar, né? Quais são os desafios que a gente pode ter dentro do marketing digital? E talvez o maior deles seja a saturação. Porque se ele é mais barato, ele tem mais chances de segmentação, naturalmente a gente vai ter uma competitividade maior do que nos veículos tradicionais. Então hoje a gente tem muito mais concorrência dentro dos meios digitais, então a gente tem um desafio muito grande, né, para se manter relevantes. E aí a produção de conteúdo ela tem que ser algo que é diário, né, algo que é rotineiro dentro do marketing, porque você se torna muito defasado muito rápido, né, e isso tanto no orgânico quanto no pago. Bom, as mudanças constantes também são um desafio muito porque você pode ver, quando eu falei da história do marketing digital, você pode ver que a gente passou por muitas mudanças muito rápido. Então, o meio digital ele é um meio que sofre mudanças muito rápido. Algo que funciona hoje talvez não funcione amanhã. Ferramentas que existem hoje talvez não existam amanhã. Então você precisa ser muito maleável para entender o ambiente e para saber como você vai utilizar as ferramentas a teu favor, né? E não ser dependentes delas, porque amanhã ou depois elas podem simplesmente não existir mais.
como é o caso das hipersegmentações de campanhas, né, que, como eu citei anteriormente, elas foram secadas, né, nos últimos anos com esse desafio da morte dos cookies e as leis, né, de proteção de dados. Então, houve um desafio muito grande para os publicitários, para as pessoas que fazem essas campanhas se adequarem, né, ao novo dia a dia. Né? O gerenciamento de reputação também, porque o digital ele potencializa muito tudo o que acontece, então ele também dá muita voz para as pessoas, então talvez erros que a gente faz que não fossem ser tão grandes assim no tradicional, no digital tomam uma proporção muito grande, né, e que podem até inclusive acabar com a reputação de uma marca online. Então você precisa tomar muito cuidado, você precisa ter, né, um cuidado muito grande sobre a gestão da sua marca e a reputação dela dentro do digital. E talvez, como eu falei aqui anteriormente, mas que é uma coisa que você precisa ter, é a criação de conteúdo contínuo. Você precisa fazer conteúdo no digital para se manter relevante, né? As redes sociais, os algoritmos, as SERPs, né? Elas só tornam relevante quem faz conteúdo. Então, se você não faz, muito dificilmente você vai aparecer para as pessoas. Então, é algo também um desafio, porque não é toda empresa que está acostumada à criação de conteúdo rotineiro. Né? E aí, se a gente está falando de tudo isso, de todos esses desafios, o que a gente pode esperar para os próximos anos, o que pode ser tendência no marketing digital? E aí a gente vai utilizar a futurologia baseada no que a gente já tem hoje. Né? O que podem ser os próximos passos? Muita gente está falando sobre o marketing de voz, né? A gente já está falando que isso vai ser tendência durante alguns anos, na verdade desde 2016 estão falando sobre isso. Mas é importante você pensar no marketing por voz como algo relevante, porque hoje, com o advento das inteligências artificiais, com a busca pelas redes sociais, a gente tem ferramentas hoje que utilizam o reconhecimento de voz para facilitar isso. Eu posso dar o exemplo da Alexa, que está cada vez mais popular. Então, se eu quero fazer alguma ação para dentro da Alexa, as minhas ações de marketing elas precisam pensar em também reconhecer, entender e retornar a informação necessária por meio da voz. Mas não somente por meio da voz, mas também por meio da imagem também. Porque hoje as ferramentas de inteligência artificial reconhecem muito bem vozes, vídeos e imagens. Então eu preciso pensar bastante nisso. E já que eu repeti tantas vezes a palavra inteligência artificial, é importante a gente pensar também que ela veio para ficar. Então ela é uma das tendências talvez mais quentes que a gente tem para esse período. Então, como é que a rede social, como é que a comunicação, como é que os conteúdos vão reagir à inteligência artificial? Porque hoje ela está na busca, hoje o Google já usa um motor com inteligência artificial para entregar os resultados, o Bing também está usando. Hoje as próprias inteligências artificiais têm ferramentas de busca, e a gente está falando de Perplexity, a gente está falando de ChatGPT, a gente está falando de DeepSeek, a gente está falando de Qwen. Todas essas ferramentas de inteligência artificial já têm busca, mas também a inteligência artificial, não de agora, mas ela já é muito utilizada para algoritmos de conteúdo dentro das redes sociais. Então, como é que eu vou criar meu conteúdo para que ele seja priorizado pelas redes sociais e que apareça para mais pessoas? Esse é um desafio que a gente tem aí, que já é grande agora, mas vai ser ainda maior nos próximos anos, porque as ferramentas de inteligência artificial, elas estão crescendo cada vez mais, elas estão ficando cada vez mais arrojadas. Então, é importante que isso já esteja na realidade das nossas empresas hoje. Em realidade aumentada também, que é um negócio que assim vem sendo falado durante muitos anos. Houveram várias iniciativas que não deram certo, mas com a inteligência artificial, né, e também com os ensaios que foram feitos no Pokémon Go, né, da Niantic, a gente teve um avanço muito específico nisso que agora está sendo bastante utilizado, né? E que teve um ensaio muito importante quando a gente falou aí sobre metaverso, né? Alguns anos atrás. Então é importante que você esteja com esse assunto no monitoramento, porque talvez ele apareça mais frequentemente durante os próximos anos. E aí também, né, a gente falar sobre sustentabilidade, porque hoje quando a gente fala sobre consumo de energia pela inteligência artificial, a gente está falando de
um consumo muito grande de recursos. Então pode ser que algumas coisas que a gente utiliza hoje fiquem cada vez mais caras, como por exemplo o hardware, né? As placas de vídeo que são tão utilizadas para a geração da inteligência artificial estão ficando cada vez mais caras, porque precisam de cada vez mais placas de vídeo para que sejam geradas essas informações. Então é importante, né, a gente pensar também em utilizar todos os recursos de forma sustentável. Mas aí eu não estou falando para a gente ficar na neura, né, somente para a gente ter isso consciente nos nossos negócios, porque os clientes gostam disso, os clientes querem que a gente tenha, né, uma consciência ambiental, não, como eu disse, não fissurado, mas que tenha, né, o ESG dentro das empresas, né? E aí, se a gente falou de tudo isso, todas as informações, como é que a gente vai utilizar isso no dia a dia, né? Beleza, Adriano, você falou feito uma metralhadora maluca, todo esse tempo aqui, você já tá há mó tempão explicando sobre o marketing, mas ainda não entendi como é que ele funciona no dia a dia. Então, como é que eu posso utilizar o marketing no meu dia a dia? Então, basicamente assim, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu, Adriano, eu tenho uma empresa que vende cursos de inglês. O que eu posso fazer para vender cursos de inglês utilizando marketing? Vamos lá. Talvez a primeira coisa que eu possa fazer é criar um site, criar um blog para que eu possa me valer do SEO para trazer mais clientes para o meu negócio. E aí eu vou fazer um blog que é unicamente criado para drops de inglês rápido. Então, eu vou fazer toda a pesquisa com relação a isso, eu vou montar os clusters para dentro do meu site, para que tenha todo um arranjo para que ele seja um site autoridade em ensino de inglês rápido. É nisso que eu estou pensando, ensino de inglês rápido. Então, todos os conteúdos que vão ser criados para o meu site vão ser criados neste nicho, né? E aí, já pensando nisso, eu vou também derivar esses conteúdos para as redes sociais. Então eu vou pegar esses assuntos que eu vou utilizar dentro do meu blog e vou fazer vídeos rápidos para postar dentro do TikTok e do Reels. Né? Vídeos rápidos porque esses vídeos eles costumam ser consumidos de forma mais rápida e eles podem me trazer uma viralização, né, mais rápida. Né, coisas que outros tipos de conteúdos não podem me dar. E aí também, pensando nisso, eu coloco uma captura de e-mails dentro do meu site. Vou colocar um pop-up lá para que as pessoas que estejam interessadas em aprender inglês mais rápido do que as dicas que estão lá, elas colocam um e-mail lá. E aí eu consigo entrar em contato com elas e eu consigo vender o meu curso, que lembra lá em cima, lá que eu falei, é o meu objetivo principal. Venda de curso de inglês. Tá. E aí, já estou com tudo isso pronto. O que eu vou fazer? Para acelerar mais o processo, eu vou fazer publicidade paga. Eu vou montar algumas artes, eu vou montar alguns criativos, e aí eu vou rodar campanhas dentro do Google e do Facebook, procurando pessoas dentro do meu público-alvo, que aí eu vou colocar de 25 a 35 anos, que tenham interesse em aprender inglês. Eu consigo fazer esse tipo de segmentação, né? E aí, levando essas pessoas para dentro do meu blog para que eu consiga, né, fazer com que elas transformem no lead, mas também que eu tenha uma landing page focada unicamente em vendas, né, para apresentar o curso para essas pessoas para que elas façam a compra, né? E aí, coloquei tudo isso para rodar, qual que é o próximo passo? Eu vou pegar as informações, né, que as ferramentas vão me dar. Então eu vou pegar as ferramentas, eu vou pegar o Search Console, eu vou ver quantos acessos eu estou tendo, quantas impressões eu estou tendo, né, e se eu estou tendo acesso ou não pelo número de impressões que eu tenho. Eu vou pegar minhas redes sociais, vou ver a quantidade de interações, vou ver se isso está se convertendo de alguma forma em clientes para o meu negócio, pegar as plataformas de e-mail marketing, ver quantas pessoas estão lendo, quantas pessoas estão abrindo, quantas pessoas estão se descadastrando, né, entender se os meus e-mails estão no caminho certo ou não. E aí também publicidade paga, vou ver qual que é o retorno pelo investimento que eu estou tendo dessas campanhas, se elas estão valendo a pena ou não. E aí, com todas essas informações consolidadas num lugar, eu consigo saber se eu tenho que alterar alguma coisa ou se por enquanto tá legal, posso tocar assim. Entendeu como é que funciona o marketing digital? Caramba, isso valeu mais do que uma aula de não sei... Não, mentira. Apenas você precisa entender que a utilização do marketing digital vai ser o divisor de águas para se você vai continuar contando moedas ou se você realmente vai ter um negócio que tem
uma base para poder vender, né? E aí, os próximos passos vão ser o quê? Crescimento e reinvestimento. E aí, gostou? Achou bacana? Não entendeu alguma coisa? Eu sei que eu falo muito rápido, então se você não conseguiu entender alguma coisa, deixa aqui nos comentários e aí eu vejo se eu respondo para você aqui nos comentários ou se realmente vale a pena criar um outro vídeo falando só sobre isso. Tudo bem? No mais é isso, eu desejo que você tenha um ótimo dia e vamos juntos aí nesse mundo mágico do marketing, beleza? Até a próxima!